Uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos então iniciar nossas atividades da noite. Vamos fazer a leitura. Seja sempre nobre em sua expressão de trabalho. Se quiser atrair para si a nobreza dos companheiros de luta, demonstre sempre inicialmente a sua própria nobreza, para que os outros se mirem no seu exemplo e o imitem. Seja bem educado antes de exigir que os outros o sejam. A força do exemplo é a mais convincente e eficaz que existe no mundo. Vale mais um exemplo que milhares de palavras. Dê você, em primeiro lugar, um bom exemplo em sua conduta. Então vamos elevar o pensamento a Deus e rogando aos nossos amigos, nossos familiares, sob a tutela do nosso Pai Francisco, que possa orientar e iluminar todos, encarnados e desencarnados, a toda essa família, nos inspirando, nos orientando, e a gente possa ser apenas humildes instrumentos de auxílio, de levar adiante, de divulgar a doutrina, esse Consolador prometido por Jesus, e nesse clima de paz, de harmonia, não só aqui dentro, mas no ambiente externo, a todos os vizinhos, ao bairro, beneficiando a todos que irão acompanhar em seus lares. Assim, Senhor, com a Tua permissão, damos início com mais essa atividade da noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Então vamos para o encontro novo do livro aqui, do livro Introdução ao Estudo Reflexivo da Doutrina Espírita, da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso. Aqui o 25º encontro, Eu, Espírito Imortal, e a minha relação com o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita. O objetivo é refletir sobre como a doutrina espírita se insere no projeto iluminativo de Jesus para o nosso planeta, constituindo-se no Consolador prometido pelo Cristo, e qual o significado disso para a humanidade. Vamos fazer nossa reflexão inicial, meditando sobre a importância da doutrina espírita em nossas vidas. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo ou você mesma em essência, buscando sentir o que significa o conhecimento da doutrina espírita para você. Como você a sente? Busque sentir a importância que o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, tem para você. Como você sente essa realidade? Você sente o quanto a doutrina espírita é significativa para que você conheça como funcionam as leis divinas e como utilizá-las para a sua evolução? Deixe fluir seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento em um processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Então, devagar, vamos abrindo os olhos para as nossas reflexões doutrinárias. E tem duas questões que nós vamos abordar ao longo desse estudo. O que é a doutrina espírita, o Consolador prometido, e qual o seu papel para a humanidade? Essa é a primeira pergunta. A outra questão é como devemos analisar a doutrina espírita no contexto das religiões presentes na Terra? Então é isso que a gente vai abordar ao longo deste encontro. O advento da doutrina espírita ocorreu há 160 anos. Mas muitas pessoas ainda chegam ao movimento espírita em pleno século XXI
não compreendendo bem o significado do Espiritismo para a humanidade. Muitas pensam que se trata de uma religião a mais para competir com as outras. E não estamos falando daquelas que apenas frequentam o centro espírita esporadicamente, mas também de trabalhadores que militam no movimento, embora ainda não se tenham conscientizado da real dimensão da doutrina. Por isso, vemos até dirigentes de centros espíritas que se afastam e buscam outras religiões, sem refletirem que estão se distanciando do Consolador prometido por Jesus. Isso acontece devido a vários fatores, sendo o mais preponderante a enorme superficialidade com que muitos tratam o movimento, sem adentrarem na essência do Espiritismo. A essência da doutrina espírita é referenciada em João, capítulo 14, versículo 15 e 16. Pega aí para nós, por favor, daí tu vai lá em João. Então vamos lá na Bíblia, lá em João, no capítulo 14, item, versos 15 e 16. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e a ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então esse versículo aí, o 15 e 16 de João 14, é a essência da doutrina espírita, que é referenciada pelo próprio João Evangelista, né? Então aqui vocês conseguiram entender, já lendo aqui, ó, ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então o que vem a ser esse outro Consolador que ele está dizendo, lá na época de Jesus? Para que fique convosco para sempre. Então que Consolador é esse? Sim, ó, essa é a essência da doutrina espírita, esse versículo. E ele roga ao Pai, naquela época lá que ele esteve conosco, e dizendo: ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é esse outro Consolador? Jesus. A doutrina. É a doutrina espírita. Então lá ele já roga ao Pai, né, que haveria de vir esse Consolador prometido pelo próprio Cristo. O que tem esses dois versículos do Evangelho de Jesus a ver com a doutrina espírita? Jesus diz que rogará ao Pai para nos enviar outro Consolador. Que Consolador é esse? Então a gente já respondeu, né? Se refletirmos sobre o significado profundo da doutrina espírita, chegaremos à conclusão de que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus e veio para ficar conosco para sempre. Então ele vai estar conosco para sempre, né? Até o fim das nossas existências, né? Estudemos mais alguns versículos, ó, nos quais Jesus promete o advento do Consolador, para que possamos entender bem a sua proposta. Agora em João 14, 26. Agora o verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então esse Consolador que ele estava dizendo no verso 16 ali, ele diz: esse Consolador, ó, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome,
e esse vai ensinar todas as coisas, ó, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não faz sentido que a gente está sempre estudando a doutrina? Que a gente veio aqui para lembrar as leis, né? Tudo de uma forma mais clara, né? Que Kardec nos trouxe e a outras obras que dão continuidade, né? Nos facilita isso. Então, já antevendo que os seus ensinamentos seriam esquecidos e deturpados, Jesus nos promete enviar o Consolador, que reviveria o que ele tinha dito e nos ensinaria aquilo que ele não podia dizer, devido à imaturidade da humanidade na época. Né? Lembra que a gente comentou, naquela época ele não poderia dizer tudo que a doutrina espírita nos diz hoje, né? Sobre reencarnação, né? Tanto que até o doutor da lei, lá o Nicodemos, não entendeu quando Jesus falava com ele sobre a reencarnação, né? Que Nicodemos foi até ingênuo. Mas como assim um homem velho vai entrar no ventre de uma mulher, né? Vai voltar. E ele era um doutor da lei, né? Ele conhecia as leis. E aí então veja a ingenuidade, a imaturidade deles para aquela época ainda, né? Ele deu um exemplo bem como se fosse hoje, né? Uma pessoa muito estudada, assim, hoje eu falasse uma coisa e ela, mas isso aí eu não entendi, não é da minha época isso aí, né? Não é do meu entendimento. Então, quando o Livro dos Espíritos é publicado, em 18 de abril de 1857, o marco inaugural do advento da doutrina espírita, o Consolador chega para ficar para sempre conosco, pois está centrado nos espíritos que fazem parte da pleiade que compõe o chamado Espírito Santo, liderados pelo Espírito da Verdade. Então ali quando ele fala ali nesse versículo, ó, que ele diz ali, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que está escrito na Bíblia. Então esse Espírito Santo, na verdade, esse Espírito Santo representa essa pleiade de espíritos que trabalham em nome do Senhor e que não vieram no advento da doutrina espírita, como ele está dizendo aqui, em 1857 veio aquele monte de espírito, né, sob a tutela de Jesus, né, sob a liderança de Jesus, para organizar todo esse Consolador que é a doutrina espírita, né? E que aí trouxeram, então, e o codificador Allan Kardec, ele pegou e codificou tudo, né? Montou, estudou, né? Fez todo o trabalho de agrupar em livros, né? Para facilitar o trabalho. Ele facilitou todo aquele processo que os benfeitores trouxeram, que era o Consolador, né? Então esse Espírito Santo é essa pleiade de espíritos liderado por Jesus, né? Pois está centrado nos espíritos que fazem parte dessa pleiade, o chamado Espírito Santo, liderados pelo Espírito de Verdade, ou da Verdade, que é o próprio Cristo, conforme nos diz em Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, no capítulo 4. Então lá no livro Paulo e Estevão, então Emmanuel diz sobre esse Espírito Santo, está explicando lá, né? Ele está dando a chave, ó. Ninguém deve ignorar que Espírito Santo designa a legião dos Espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então aqui é Emmanuel que está dizendo isso. Não foi ninguém que inventou, né? E Emmanuel é um dos que participam da codificação, né? Que trazem, né, ensinamentos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem mensagem dele lá. E depois ele deu continuidade com as obras, né? As obras complementares com o Chico Xavier, né? Então Emmanuel continuou trazendo essas obras aí, que foi em torno de 400 obras, né? Mais de 400 obras por aí, que ele trouxe, então, dando continuidade, dando sequência a esse trabalho. E nenhum dessas obras é o livro Paulo e Estevão, que é um livro assim que todo aquele que realmente
que quer estudar o cristianismo, que quer ser um verdadeiro cristão, deve ler, né? Deve estudar essa obra aí, que é uma obra fantástica. Ele dá os detalhes, assim, né? De como foi aquele cristianismo primitivo, né? Depois ali contando toda a história ali de Paulo, Estevão, né? É muito bom essa obra. E Alexandre, ó, no livro Missionários da Luz, que é também psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do espírito de André Luiz, em uma palestra sobre mediunidade, o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará, sairá e achará passagens. Então, lá nesse livro Missionários da Luz, uma palestra do espírito benfeitor Alexandre, ele traz essa mensagem, né? E aí diz assim: por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoares ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Então, hoje, dentro do movimento espírita, ainda assim, algumas correntes assim que dizem que o Jesus não é o Espírito da verdade, aquela coisa toda. Então tem essas questões assim, né? Mas e também se ele é, se não é, né? O que importa para nós é nós seguir aqui os ensinamentos, né, que a doutrina espírita nos traz, né? Muitos acreditam nisso, outros não acreditam, mas aqui eles estão dizendo, né? Aqui o Espírito Alexandre diz, né? O Espírito da verdade, que é o próprio Senhor, né? E outras obras também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também tem mensagem do Espírito da verdade, né? Que ele mesmo fala ali. Então, se nós analisar bem, não tem como nós dizer que não é o próprio Cristo, né? E muitos querem dizer que não é. Mas a gente respeita aquelas opiniões que não aceitam, né? Mas cada um fica com o que acredita, né? Então vemos que Jesus diz, ó, em João 14:26, que o Consolador é o Espírito Santo. E Emmanuel esclarece que o Espírito Santo não é um ser circunscrito, ou seja, não é um espírito, né? Não é uma pessoa. É mais uma falange de espíritos superiores que auxilia Jesus desde os primórdios da humanidade e que ditou a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Essa falange é dirigida pelo Espírito de verdade, que Alexandre, como vimos acima, esclarece ser o próprio Senhor Jesus, corroborando com aquilo que Allan Kardec deixou implícito ao publicar uma mensagem atribuída a Jesus, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, sobre as dissertações espíritas. No capítulo 6, também, que nem a gente comentou antes, agora dá em detalhes, capítulo 6, no item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, a mesma mensagem do Livro dos Médiuns é assinada com pseudônimo do Espírito de Verdade. Ele não coloca ali que é Jesus, né? Ele coloca o Espírito da Verdade. Não sei se foi porque quando ele teve encarnado na Terra, ele teve um nome de Jesus, né? Porque ele estava encarnado, tinha que ter um nome, todos os pais colocaram, né, para ser registrado, todo. Mas aí no mundo espiritual, cada espírito pode se chamar de algum nome, né? Chegando no mundo espiritual, eles podem escolher outro nome, né? Não necessariamente pode ser o mesmo nome. Que nem o espírito de Emmanuel, ele não teve reencarnações com o nome de Emmanuel, mas aí no mundo espiritual ele quis que fosse chamado, conhecido por Emmanuel, né? E aí então cada um vai escolher um nome, né? Um pseudônimo, alguma coisa que vai se afinizar mais. Reflitamos sobre que Emmanuel, em A Caminho da Luz, diz sobre a deturpação do cristianismo dos primórdios. Ó. Diz assim: mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta.
Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre, para a glorificação dos tempos apostólicos. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Decorrido 3 séculos da missão santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-se-lhe todos os princípios, por favorecer doutrinas de violência oficializada. Então ali, os primeiros 300 anos do cristianismo primitivo se mantinha ainda fiel aos princípios cristãos, que Jesus trouxe. Mas aí, então, após esses 300 anos, esses 3 séculos aí, então começou o domínio das políticas das épocas, os interesses. Ali começou todo o processo de desvirtuamento, e que vem até hoje, Hoje, depois do advento da doutrina espírita, que lá em 1857 ali deu o pontapé inicial para a transição planetária, começou lá. Na verdade não começou hoje, começou no advento da doutrina espírita, essa transição. Então já faz 160 anos de transição planetária. E aí então ali, eu acredito, um pouco antes ali da doutrina espírita, ali no mesmo século, ali a igreja perdeu o seu poder, a igreja católica. Perdeu o seu mando, que tinha, E aí já deu o advento da doutrina espírita e hoje já, graças à divulgação da doutrina, hoje tem filmes também divulgando bastante, Kardec mostrando, vários filmes, várias divulgações para as pessoas conhecerem, conhecerem essa doutrina que é muito importante. Então debalde enviou o Divino Mestre seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias. Quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências, foram obrigados a capitular diante da ignorância, esperando o juízo longínquo da posteridade. Desde essa época em que a mensagem evangélica dilatava a esfera da liberdade humana, em virtude da sua maturidade, para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso, impossibilitando de acompanhar o homem físico na sua marcha pelas estradas do conhecimento. Então aqui houve um grande atraso, através desse desvirtuamento que aconteceu, que ficou bastante séculos, esse desvirtuamento, e foi assim uma situação que foi imposta pela Igreja, Católica Apostólica Romana, que fez essa imposição, que o Papa que mandava, na época, e aí então ficou por muitos séculos esse desvirtuamento aí, E isso gerou uma consequência de um grande atraso para nós na maturidade espiritual, Então foi um período de trevas que aconteceu, na verdade, Então os primeiros 300 anos do cristianismo foi fiel, e aí depois dos 300 anos ou seja, então foram quantos anos, Foram mais de 1000 anos aí de trevas, sobre o império da Igreja Católica. E hoje, graças a Deus, assim, já está começando a mudar também o pensamento. O próprio Papa de hoje já tem uma outra mentalidade, já não é o mesmo daquela época, já está mais evoluído também o novo Papa, Já vem com a mentalidade já mais cristã, já totalmente diferente. Então tudo vai melhorando, Pessoas novas vão vindo, vão reencarnando e trazendo novas ideias, para um mundo melhor, Porque agora as trevas cada vez mais vai perdendo o campo, Os que estão assim predominantes ainda no mal, de fazer o mal deliberado, esses aí já vão sendo afastados daqui do planeta, já vão sendo retirados,
e vão saindo e vão dando lugar a espíritos bons, né? E aí então isso vai melhorando aos poucos, né? Vai saindo aquelas criaturas ignorantes que não querem se melhorar e dando lugar para pessoas com espíritos, né, mais espiritualizados, né, mais humanos. Então Jesus diz que o Espírito Santo nos ensinara todas as coisas e nos lembraria de tudo o que ele havia dito, mas que seria esquecido pela humanidade no porvir. De fato, somente durante 300 anos tivemos o cristianismo puro, legado por Jesus. Quando ele se tornou a religião oficial do Império Romano, uniu-se ao paganismo e se transformou no catolicismo romano, com todas as ritualísticas, o uso de imagens e de roupagens especiais que os homens introduziram para adaptá-lo às práticas pagãs dos cultos aos deuses, viu? Então a gente estava comentando sobre isso, né? Estabeleceu-se também uma série de dogmas teológicos. Com isso, a proposta de Jesus passou para o segundo plano, e os dogmas e rituais criados acabaram por distanciar os cristãos dos ideais do Cristo. O ser humano estacionou em seu processo evolutivo, por se negar a exercitar as leis divinas, praticando as virtudes cristãs. Apesar de os emissários de Jesus, como Francisco de Assis, Clara de Assis, Teresa d'Ávila, João Rus, dentre outros, tiveram ao planeta para exemplificar o processo de autoiluminação, sendo ignorados pela maioria e massacrados pela intolerância. Então agora até terça-feira a gente teve um estudo com o irmão Rafael lá do Rio de Janeiro, né? Que transmitiu para nós lá da sua casa, e a gente vem estudando com ele a vida e obra de Francisco de Assis. Já estamos na parte 2, né? E aí então é bem bacana, quem quiser estudar, acompanhar, está lá no nosso canal do YouTube. Quem quiser acessar lá, acesse lá no YouTube o NEP Francisco de Assis, e aí vai estar lá a vida e obra de Francisco de Assis. E que a gente até comentava, né, que a gente, quando Francisco veio para imitar o Cristo e tentar, na verdade, fazer com que o cristianismo primitivo voltasse, né, à sua essência, que estava totalmente deturpado naquela época, épocas de guerras, de cruzadas, de inquisições, né, períodos muito trevosos, e que ele desceu à terra para trazer o cristianismo, que a igreja estava em ruínas, né, como a gente estudou. E na verdade a igreja que Jesus dizia para Francisco construir era construir aquilo que foi destruído, né? O cristianismo dos primórdios, que durou 300 anos, e aí então após os 300 anos a igreja católica apostólica romana tomou o mando da doutrina cristã, e aí fez o que fez, né? E foi só cada vez piorando mais, e guerras, inquisições, e Francisco veio trazer luz e paz aos corações. E naquela época de Francisco, no século XII ali, a gente voltou também naquela época, e a gente foi convidado, né, pelo próprio Francisco. Ou seja, aqueles que não conviveram com Jesus, muitos dizem, a gente não sabe se a gente conviveu com Jesus, como é que foi, né? Só em espírito, para nós sabermos o que a gente fez na época que Jesus esteve entre nós. Mas aí então, daqueles que provavelmente talvez não tiveram com Jesus, mas estiveram com Francisco, que foi, né, a imitação do Cristo, convidando novamente aos postulados cristãos, né? E a gente foi rebelde e não aceitou o convite. A gente fugiu do rebanho de Francisco, e hoje, através da doutrina espírita, novamente estamos sendo convidados. Ou seja, a gente já teve vários convites, né? A gente sempre rechaçando, sempre a rebeldia, o nosso orgulho, nosso egoísmo, falando sempre mais alto, né? E aí então a gente viu o que aconteceu com esses enviados pelo Cristo, né?
para iluminar as consciências. Aconteceu esse tipo de coisa, né? Então, contudo, um projeto iluminativo como... Oi? Na Maria Braga, hoje de manhã, eles montaram uma entrevista de 3 meninos que eles foram brincar numa casa que estava abandonada e eles acharam no fundo de um negócio da parede, assim, acharam 12 mil reais guardados lá. Provavelmente da pessoa que morava na casa e desencarnou. E ninguém ficou sabendo do dinheiro, né? E aí era 3 meninos, e daí eles disseram assim, dá pra comprar uma bola, dá pra comprar não sei o que, não sei o que. Aí eu sei que os 3 juntos conversaram e eles decidiram levar o dinheiro pra mãe deles. Né? Olha, contar, né? Ó, mãe, vem cá, vou lá te mostrar, lá a gente achou um dinheiro assim, assim. E aí eles mostraram pra eles e eles pegaram e levaram direto pra polícia lá, né? Pra eles ver de quem era o dinheiro. Pra dar, pra tentar ver quem eram os donos, pra tentar devolver, né? Aí eu olhei assim, né? A nova geração, né? Crianças do bem. Meu. E eles eram pobres. Ah, com certeza já vem com uma mentalidade mais espiritualizada, né? Uma mente já melhorada. E pelo jeito já é de família também, porque senão a mãe já tinha dito, vamos ficar pra nós, né? Já é ensinamento dos pais, já. Também, né? Mas eu digo, às vezes o pai e a mãe ensinam, mas o filho não aprende, né? É verdade. Às vezes o espírito mesmo é ganancioso, é complicado, né? O desejo do mundo fala mais alto, né? O dinheiro. Imagina um piá que tem um monte de sonho, desejo, né? Tudo. Uma bola. Os celulares, uma bola, né? E Celular. Ele só pensou numa bola pra jogar futebol, sabe o que é isso? E aí for lá e depois eu já fiquei pensando assim, mas nem devia ter devolvido tanto dinheiro pra ele, né? E daí vai dar pra polícia, a polícia vai embocar o dinheiro e vão ficar sem nada. Mas aí é uma questão de consciência, né? É que nem a gente tava vendo, se deixaram dinheiro caído no chão ali, uma nota de 50 reais, o que nós vamos fazer? Isso aqui já foi comentado aqui, né? Várias vezes. Muitas pessoas dizem, eu vou pegar o dinheiro, né? Tá ali, eu vou saber de quem é o dono, né? Como é que é? Tem aquele ditado, né? Como é que é? Aquele ditado que a gente fala muito, como é que não tem nome, não tem nome. Não pode dizer o ditado aqui. Daí então, a gente pega o dinheiro e o certo é pegar e tentar achar o dono, né? Ou então, na verdade, o que é o certo que a gente comentou é deixar o dinheiro ali onde está, né? Deixar ali porque não é nosso, na verdade. Não nos pertence. Alguém deixou cair, mas o dinheiro vai ficar ali, alguém vai pegar. Mas é uma questão de consciência daí, né? O dinheiro tá ali, lá, por exemplo, lá na China, lá. Olha a cultura que eles têm lá, tá certo que é uma cultura assim severa, né? Mas é uma cultura que, por exemplo, vai um turista, qualquer um que for lá e deixar, por exemplo, esquecer uma carteira cheia de dinheiro, alguma coisa em cima, em qualquer lugar público, assim, a carteira vai ficar ali onde ele deixou, ninguém vai mexer. Por que isso aí? Claro que eles foram bem severos, né, para que isso acontecesse, um modo rígido, né, até violento. Por exemplo, aqueles que roubam, no caso é condenado, eles pegam e fazem o quê? Decepam a mão de quem rouba. Não, eu falei China. Não é na China. É? Na China também. Na China também. Pra eles não roubar de novo. Mas na China também. Na China também, eles cortam a mão de quem rouba. Então é uma tradição deles que tem lá. O que acontece? Aí então todo mundo que deixa alguma coisa que não é dele, ele já sabe, né? Ó, a consciência já vai, né? Já vai cutucar, tu quer perder a mão, tu que sabe. Na verdade é mais um medo, né? É, uma coisa assim. Não é uma consciência. É uma questão punitiva ainda, né? De colocar um medo, um temor, né? Não mexe porque vai. É tipo aquela situação que a gente. Se fosse aqui assim, ia ser uma decepção. Todo mundo sem mão. Uma decepção. Imagina, né? Meu Deus. É que nem aquela situação que a gente conviveu por muito tempo também, sendo criado. Aquela questão de, fulano, não faz isso que Deus castiga, hein? Aí tu fica com aquela coisa, tudo que é proibido, Deus tá me vendo, vai me castigar. Aí tu fica com aquele peso na consciência ali, né?
E lá já é mais na prática. Não, tu pegou, não é teu, já perde a mão, né? Então vamos retomar aqui. Contudo, um projeto iluminativo como o do Cristo para o nosso planeta não é feito de improviso. Ao contrário, toda uma planificação é realizada e Jesus, em sua onisciência relativa à humanidade, que ele tem a missão de guiar, já antevendo as possibilidades de deturpação de sua mensagem, promete antes de desencarnar que enviaria em momento oportuno o Consolador, para ficar para sempre conosco. Daí se depreende que grande é a missão da doutrina espírita. Então a doutrina espírita que é rejeitada por muitos, né, infelizmente, que não conhece pela ignorância e já julga que é uma doutrina dos demônios, sei lá o que é, né? Então, e esse demônio que nos faz bem, né? Que tem essa grande missão, na verdade, iluminar as consciências e de reviver, de trazer aquele cristianismo dos primórdios que foi morto, né? Que foi destruído ali. Quando Cristo fala para Francisco que reconstruía a igreja que estava deturpada, né? Os ensinamentos de Jesus, as leis divinas. E aí agora novamente, com a doutrina espírita, novamente essa reconstrução de iluminar as consciências, né? E muitos que rechaçam a doutrina espírita, que criticam até por não conhecer, que diz que é coisa de lidar com o espírito, coisa de demônio, esse tipo de coisa, que não conhecem, não respeitam, né? Mas a doutrina espírita, na verdade, ela é uma doutrina puramente cristã, né? Ao contrário que muitos acham que é a doutrina do demônio, não sei o que acha que tal igreja, porque leva a Bíblia embaixo do braço, que grita lá, acha que é cristão, né? E na verdade nós é que somos também, nós somos muito evangélicos, na verdade, né? Nós temos essa tarefa aí de trazer de volta esse cristianismo, né? De ensinar aquilo que a doutrina espírita vem exemplificar, vem na verdade nos mostrar, retirando todas aquelas alegorias, né? Aqueles véus, aquelas parábolas, aqueles símbolos, todas de uma forma mais clara para a gente entender, né? Hoje o Evangelho de Jesus, a Bíblia, né? Bem mais claro, né? E outras pessoas não entendem, daí eles leem a Bíblia, têm as suas falsas interpretações ainda, que não entendem, né? Mas um dia eles vão aprender, né? Eles vão ver que a doutrina espírita não é o que eles pensavam que era e vão se tornar grandes trabalhadores também um dia, né? Na doutrina espírita. Em João, no capítulo 15 agora, no verso 26, vamos ver o que diz lá. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, nesse versículo, Jesus diz que o Espírito de verdade procede do Pai e comprovará que ele é o Cristo, o Espírito crístico, puro, que trabalha em unidade de pensamento com o Pai e foi oferecido à humanidade como modelo e guia, conforme estudamos nos encontros anteriores. Viu? Então aqui nesse versículo ele diz, né? Aquele Consolador, quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, ou seja, aquela pleiade de Espírito que trabalha em nome de Jesus, né? Que procede de Deus, né? Do Pai, e então esses Espíritos testificarão de mim, vão dar testemunho da verdade, né? Os ensinamentos para todos nós, através da doutrina espírita. E lá na questão 625 diz, né? Mas, quem é o guia e modelo para a humanidade, né? Lá 625. Aí os benfeitores respondem, Jesus, né? Ele é o guia e modelo.
Vamos estudar agora, a seguir, os versículos 7 a 11 do capítulo 16 do Evangelho de João. Então vamos lá para os versículos 7 a 11 do capítulo 16. Aí tu vai ler do 7 ao 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Para vós, outro se porém, ou for, ou vou enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porém, não creio em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda... Só um pouquinho, esse aí é qual verbo? O 11? Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então vamos fazer as reflexões agora desses versículos, utilizando a exegese oferecida pelo mentor Honório, por meio da psicografia do médium Afro Stefanini II. Então esse mentor Honório aqui é o mentor lá da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, que trabalha lá, e ele traz então várias obras lá muito importantes, através desse médium lá que é trabalhador lá da Federativa do Mato Grosso, lá Afro Stefanini II. E ele diz assim, no que respeita ao pecado, tá? Então essa exegese aqui não é feita por nenhum assim de homens, né? Homens encarnados, aqui é feita por um benfeitor espiritual, né? Esse versículo aí que foi lido agora, esse mentor Honório. Ele diz assim, no que respeita ao pecado, por não terem acreditado em mim, o grande pecado da alma é o movimento da criatura em contrariar constantemente as leis do Criador. Então quando ele diz lá no verso, lá, né, que ele fala lá sobre o pecado, aquela parte que ele diz assim, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao juízo. Então, esse pecado que fala lá, na verdade o pecado é o erro, na verdade, né, de não cumprir as leis de Deus. E que aí no Evangelho de Jesus, na Bíblia, está a palavra pecado. Que na verdade pecar é a mesma coisa que hoje para nós é significado de errar, né? Errar de não praticar as leis. Jesus nos trouxe a verdade, e até hoje a maioria não acredita de fato nessa verdade. Jesus diz que o Consolador virá para convencer a respeito do pecado, isto é, para esclarecer sobre o quanto a criatura, sem se dar conta disto, está contrariando as leis divinas na própria intimidade. Então é isso que o Consolador, né? Jesus vem falar, nos convencer a respeito do pecado. Que na verdade estamos contrariando as leis divinas na própria intimidade de cada um, né? Das nossas consciências. Então, pecado significa errar o alvo. A criatura focada em seu egoísmo e orgulho acredita que está direcionada para o certo, mas de fato erra o alvo, contrariando as leis divinas na sua intenção, e não em realidade, pois não é possível derrogar essas leis. Então não é possível, não tem como a gente adulterar as leis, né? Então quando a gente erra o alvo é porque a gente está indo na direção contrária das leis de Deus, né? A gente quer agir pelo nosso próprio orgulho, pelo nosso próprio egoísmo. E até nesses períodos que a gente comentou que a Igreja Católica Apostólica Romana
tinha o Papa como lei, né? Ele era o, né, que é o enviado de Deus na Terra, né? Ele se declarava, né? E aí então o que ele dizia era lei, pronto. Né? Ele ditava as regras, as leis, só que ele era um homem, né? E um homem falho, né? E vivenciando seus vícios, na verdade. Errando totalmente o alvo, né? Que o certo era ele vir, então usar dessa autoridade como Jesus usou, né? Com simplicidade, com amor, né? Sendo o maior dos servidores, aquele que quiser ser o maior. E não todo pomposo com aquelas roupas, aquelas vestes, tudo de ouro, né? Sentado lá num trono, lá, né? Mandando em todo mundo. Então, basta a gente raciocinar, né? O que Jesus vem nos trazer. E eles querendo dar continuidade a um cristianismo, né? Daquela forma ali que Jesus... Ninguém viu o cristianismo dessa maneira, né? Pois é. Jesus não tinha nenhuma pedra para reclinar sua cabeça. E até o próprio Francisco, depois quando volta, ele vai a Roma lá falar com o Papa e tudo. E eles têm eles como uns mendigos, né? Até é interessante, tem alguns filmes de Francisco, é bem interessante. E ele, até que eles ficam lá esperando, eles não querem saber dele, até que... Então, quem ajuda, se eu não me engano, é o cardeal João de São Paulo, que ajuda eles, né? Convence o Papa a recebê-los, que o João de São Paulo era, né, a reencarnação de Emmanuel naquela época. Ele era um cardeal naquela época. E aí então ele fez o meio de campo ali e ajudou Francisco para ter o acesso ao Papa. E aí eles entrando lá, todo mundo, né, aqueles bispos todos lá, né? Os cardeais estão cheirando mal, estão tudo mendigando, né? Então a situação é crítica. Então o povo que sofre, que nem Jesus viveu, todos os apóstolos, ali, os discípulos que sofriam, né? Que caminhavam ali quilômetros a pé, todo, né? Sofrendo, né? Pelo amor do Evangelho. Isso que é o cristianismo redivivo, né? O verdadeiro cristianismo. Não o cristianismo, é muito fácil construir ali coisas pompodas, ali cheio de ouro, ficar sentado lá mandando, é muito fácil, né? Vivendo só os seus interesses, os seus prazeres, né? Totalmente diferente do que Jesus nos ensina. Garanto que nem um pãozinho não deram pra eles. Bah. Né? E aqui então diz, no que respeita à justiça, porque me vou para o meu Pai, e não mais me vereis. Então no que se respeita à justiça, porque me vou para meu Pai e não mais me vereis. Quando Jesus diz, né? Porque Jesus diz assim, ó, eu me vou para o Pai e não mais me vereis. Lá no, acho que é no versículo lá, do versículo 11, que ele fala. Então toda a compreensão de justiça humana nos dias atuais está focada na ideia do julgamento, da condenação e da punição, porque ainda estamos afeitos à lei de Talião do passado, resultante do pensamento da justiça cobrança, ao invés da justiça misericordiosa, da justiça misericórdia. Então a maioria está ainda vivendo esse movimento lá que foi lá, né, para a época de Moisés lá, e estão vivendo até hoje muitos ainda. O que é essa lei de Talião do passado? Sabe o que é? Lembra? O que é a lei de Talião? Moisés lá, Não tem, a maioria não vive assim ainda. Que Moisés trouxe para aquela época lá de Moisés, mas o povo era muito rebelde, né? Aí tinha esse olho por olho. E hoje não tem gente que é assim ainda, a maioria, né? Diz, não fez para mim, eu vou fazer em dobro para ele. até na lei, né? Que nem tu acabou de dizer lá, que eles roubam, vão lá e cortam a mão. Né? Viu? Exatamente, leis severas ainda existem ainda, né? Que nem tinha lá com Moisés, hoje ainda tem, por aí leis severas também, né? Porque aquela época de Moisés não era, por exemplo, o adultério, que nem a gente vê no Evangelho, a mulher adúltera não foi condenada a ser apedrejada, né? Aí Jesus foi lá, né, intercedeu pela mulher, tudo, falou, tira a primeira pedra, aquele que não tenha erro, né? Não tenha pecado, era a lei.
aquilo ali acontecer, né? Sim, era a lei de Moisés. Daí eles agora vão ver o que esse Jesus vai fazer agora, se tá na lei que é para ser apedrejado. E ele vai lá com toda a sua sabedoria, né? Misericórdia, ele toca direto nas consciências, né? A energia de Jesus, aquele olhar dele, fazia com que todo mundo largasse as pedras. Porque era tudo consciências culpadas, né? Porque na verdade ali estavam os próprios adúlteros, né? Eles mesmos pegavam e adulteravam, iam lá para os bordel das épocas, lá os próprios doutores da lei, né? Os religiosos da época, curtiam lá os seus bordel, lá adulteravam também. E aí, como é que eles vão atirar a pedra? Porque, tá na lei, tá, mas e você? Né? Aí Jesus fez com que tocasse a consciência. Né? Aí fez com que, é mesmo, eu também sou um pecador, né? Aí largava a pedra. Então o Consolador é aquele que chega para nos dar a noção de que as leis da reparação, da justiça, do amor e da misericórdia são os instrumentos que realmente fazem com que todas as coisas da terra sejam justas. As leis divinas, né? Se todo mundo, por exemplo, praticasse, né, as leis de Deus, não precisaria as leis dos homens, né? Nem, por exemplo, leis severas que ainda tem, por exemplo, que a gente comentou de cortar a mão, né? É uma lei, né? Imagina que tipo de lei é essa. Na China também tem isso aí, os deputados, vereadores, senadores, alto escalão lá, não dá na linha, são enforcados. Eles enforcaram não sei quantos esse tempo, em Bolsonaro fez. Eles levantaram com guindaste, amarraram assim, os guindastes no caminhão e ficou ali, deputado tal, condenado, e acabou. Imagina se fizer isso aqui, não sobra nem deputado no Brasil. Não sobra nada. No Oriente Médio também tem até uns vídeos bem fortes aí também dos bandidos lá também, que eles pegam também e é condenado à morte, né? E eles pegam e botam a cabeça num tronco e é bem forte aquilo. Então eles são, imagina que lei severa, né, deles, né? Lá os talibã, lá aqueles do Oriente lá. Praticamente são dessa época aí, no passado. Que nem tu comentou agora. Pois é. Não evoluíram, mas... Quando Jesus falou, né, que quem não tem um pecado que atira a primeira pedra, né? Lá nesse estado de regime talibã aí, as mulheres têm que tapar. Não pode ficar com nada de fora, tem que usar luva, a burca que eles dizem, né, que é uma roupa preta, uma tela na frente e deu. E eles podem ter 5, 6 mulheres, podem deixar. Vou deixar minha mulher em casa hoje, eu vou lá, vou lá pegar mais umas 10 se quiser. Mas ela não fala nada, gente. Pois é. Vê que tá uma ignorância muito grande, um atraso ainda lá, bem grande, né? Aí agora das leis. Por isso que estão sempre em guerra. Eu estava vendo uma reportagem, várias mulheres conseguiram fugir de lá, da guerra. Vieram aqui no Brasil. Isso aqui é uma maravilha. Sim. E elas estão livres, elas podem... Elas usam ainda aquelas roupas pesadas, mas não toda coberta. Elas podem ficar com o cabelo solto. Mulheres bonitas, a mão mostrando o pé. Elas usam aquelas roupas normal deles, mas é como se fosse assim, não que nem nós daqui, que andam praticamente nua na rua. Pois né? Nossa, não exagera. Dá um calorzinho aí, Deus livre, já sai. Estão cada vez mais quase seminuas andando na rua, né? Lá no mercado várias entram só com uma toalhinha amarrada assim, e põe de malha assim, tomando banho, não dá possível, não é possível. Daqui a pouco nós vamos voltar para aquelas imagens que mostram lá Adão e Eva, lá só com uma folhinha. Uma né? folhinha. Vai botar uma tirinha, amarrar uma folhinha que elas de outono. Aí, Né? elas comentando, né, que aqui é melhor viver, né, que o país aqui, a lei é para todos. A lei daqui é para todos, tanto homem quanto mulher. Pois é. Para todos. É. Não tem. Porque eu sou homem, na época de Moisés ou na época de fulano, é melhor não. Aqui, lá não, lá é o homem que prevalece o homem. E outra coisa, e se eles não. E se a mulher der muito. Se a mulher por acaso tiver casada e der muitas filhas mulher pro homem, o marido pode trocar de mulher e pegar outra se quiser. Viu? E ó, te vira no mundo pra frente. Aí pra onde é que vão? Vão pros bordel. Aí a gente só recolhe, levar pros bordel lá e ó. Agora vamos se prostituir pra. Pois é. É um atraso muito grande ainda, né? Então acreditaríamos
Aqui diz assim: o Consolador é aquele que chega para nos dar a noção de que as leis de reparação, né, de justiça, do amor e da misericórdia são os instrumentos que realmente fazem com que todas as coisas na terra sejam justas. Acreditaríamos que as criaturas em dor e em sofrimento passariam pela justiça de Deus apenas pela ideia do castigo? Jamais. O Consolador vem dizer que tudo tem um sentido, que estamos em processo transitório na Terra e que a lei de justiça é aplicada em conjunto com a lei de amor. O Consolador veio dar as provas intelectuais e morais necessárias para que a criatura perceba que a sua destinação é o bom, o nobre, o que edifica, sempre levando em consideração as suas conquistas e as suas potenciais capacidades de se erguer, para que ele possa se conectar com as suas necessidades mais profundas, descobrindo-se um espírito imortal em evolução. Cumprir a justiça segundo um ponto de vista profundo não significa nos preocuparmos em ser amados, porquanto o Senhor da vida nos ama. A lei de justiça se cumpre quando nos ocupamos em amar, porque aí, então, a exercitamos alcançando o direito da felicidade, praticando o dever de amar para ser feliz. Portanto, o grande papel do Consolador no que respeita à justiça é de reportar a grande necessidade de o espírito imortal amar, pois amados todos somos pelo Criador da vida. E a gente vê assim hoje, infelizmente, a maioria só vinde a mim, né? Só eu quero ser amado. Né? Mas o convite é para nós amarmos sem pensar em ser amado, né? Esse aqui é o detalhe. Porque a gente, na verdade, a amar é fazer o bem, né? Então é a mesma coisa, eu tenho que fazer o bem sem esperar nada em troca. Então se eu faço aquele bem, mas querendo esperar, mas eu vou fazer, mas será que eu vou receber alguma coisa? Vai ficar pensando, eu vou ganhar alguma coisa em troca. Então não é um bem, na verdade, né? Já é um interesse, né? Diferente, né? Interesse pessoal. Então, a partir do momento que o convite é para nós, quando a gente começar a fazer mais o bem, né, ao próximo, querer o bem do próximo, em primeiro lugar o nosso bem, para poder desejar o bem do próximo, né, é não esperar nada de ninguém, né, é fazer a nossa parte, sem reclamar, sem murmurar, sem esperar, eu fiz, mas por que o outro não fez, não sei o que, não, tem que fazer a tua parte, não interessa o que o outro pensa, o que ele deixou de fazer, né. Fica na consciência de cada um, né? E hoje na doutrina espírita a gente não pode mais entrar no desculpismo, né? Querer reclamar. Se o convite é para nós praticarmos as virtudes de Jesus, né? Que Jesus, ele se doou, né? Ele pegou e se entregou à morte, né? E tudo sem reclamar, sem murmurar, né? Levou tapa, levou cuspe na cara e tudo mais, né? E ele não reclamava, né? Ele não brigava, não. Então essa é a grande diferença. Nós também, a gente tem que dar outra face, né? Quando a gente é caluniado, quando a gente é... Ou então quando a gente é muito explorado também, né? A gente tem que se humilhar, né? Tem que fazer a nossa parte que Jesus nos ensina. Vamos ver onde é que eu parei aqui. Aqui, tá. No que respeita ao juízo, porque já está julgado o príncipe deste mundo? Então aqui é outra parte daqueles versículos que o Espírito Honor está explicando, né? Porque já está julgado o príncipe deste mundo. Né? Então Jesus fala de uma forma tão profunda que nos remete a questões fundamentais. Porque já está julgado o príncipe deste mundo? Neste momento ele se coloca na posição do governador cósmico, o governador do planeta, o príncipe deste mundo. A palavra julgado não foi empregada na acepção usual que tem hoje. Essa frase, de acordo com a conotação psicológica, transpessoal, consciencial, isso é uma linguagem psicológica, né?
tem o sentido de estabelecimento da verdade, que Jesus, o nosso Mestre, veio trazer. Ou seja, a verdade já foi estabelecida. Nós já a conhecemos, já sabemos de sua existência e do seu significado para toda a humanidade. Antes, Jesus era apenas um anúncio dos profetas da antiga Israel. Mas agora toda a verdade é conhecida, e o Consolador vem para que essa verdade seja relembrada. Então, a mensagem do Espírito Honório. Então, hoje vem o Consolador para ser relembrado aquilo que ele nos ensinava, né? E nos trazia exemplos, né? Agora estudemos os versos 12 a 14 do capítulo 16. Ó. Então é continuação, né? Vai ler do 12 ao 14 do Evangelho de João. Tem ainda muito de vós dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, a vós anunciará as coisas que não deviam. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lhe há de anunciar. Então aqui são os versículos aqui bem claros que a gente lendo já começa a entender, né? E ele diz lá no início, lá no verso 12, né? Eu tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, né? Isso aí está registrado no Evangelho de João, que ele disse, Jesus, né? Então tinha muitas coisas que ele tinha para dizer, mas que naquele momento aquele povo, né, ignorante, inculto ainda, né, não tinha preparo ainda para entender toda a verdade, né? E que depois, então, de 2000 anos depois, a doutrina espírita vem, né, para nos trazer de uma forma mais clara, porque hoje a gente já tem condição de entender, de assimilar as coisas, né? Naquela época não tinha, não conseguia entender aquilo, né? Que nem a gente deu o exemplo da reencarnação, né? Jesus diz, mas você é mestre em Israel e não entende dessas coisas, né? Realmente o povo era, mesmo o doutor da lei, dá um exemplo ali, o doutor da lei, um estudado, né? Não entendia, que dirá para o povo leigo, né? Os gentios da época, os gentios eram o povo, né, que não seguia nada, né? Um povo assim, não tinha religião, nada, né? Um povo totalmente ignorante, né? Imagina o que sobrava, né? Daí quando Jesus falava para aquela multidão, né, muita gente entrava no ouvido e saía no outro, né? Mas hoje a gente ri, mas hoje a gente fala aqui alguma coisa assim, né, palestra, uma coisa da doutrina espírita. Às vezes muitas coisas, tem pessoas que também não sei, não entendi nada. Nós mesmos, a gente tinha dificuldade lá no início, lá com o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente lia que era uma linguagem assim. Até hoje. Custosa evolução aí, meu Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo já é uma linguagem, claro, uma linguagem assim um pouco, não é da nossa época de hoje, né? Já dificulta um pouco o entendimento, tem que pesquisar algumas palavras, alguma coisa, né? Mas já facilita, né? Agora, por exemplo, claro, não tem comparação, tu vai ler a Bíblia, vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Já é bem mais fácil. O Evangelho segundo o Espiritismo está mastigado ali, né? Os Espíritos estão mastigando ali todo. Sim, tá falado. Né? Só o linguajar ali do século XIX que é um pouco mais complicado, né? Não é dos nossos dias de hoje. Então a gente tem que trazer para os dias de hoje, né? E às vezes tem pessoas que não entendem, né? Imagina, já passou 2000 anos, né? E a doutrina espírita vem facilitar, a pessoa, mas não entendi nada, não tem uma maturidade aí no entendimento ainda, tem pessoas que não têm, né? Então ele me glorificará, porque receberá o que está em mim. Então ele diz assim lá no início, né? Então muitas coisas tem para dizer, mas presentemente não a podeis suportar, né? Naquela época. Quando vier esse Espírito de verdade, ó, que é o próprio Cristo, ele vai nos ensinar toda a verdade. Ó.
Então o Espírito da Verdade voltou, né? Através da doutrina espírita, vai ensinar toda a verdade. A doutrina espírita não tem, olha quantos milhões de livros tem aí já. É livro que não acaba mais, né? É coisa, mas... Não vai dar nem para ler todos os livros de Kardec nessa reencarnação, porque os livros de Kardec não é só as obras básicas, né? É as revistas espíritas, 12 volumes, né? Que cada volume são 12 revistas mensal, imagina. Então é um monte de coisa para ler, né? Só as obras de Chico complementar ali, que são em torno de 400 obras. Imagina, como é que nós vamos ler isso aí tudo? E mais as obras do Divaldo Franco, que estão em torno de 250 obras, mais ou menos. Então é livro, né? Então a gente vai poder pegar, assim, estudos, a gente dá uma pincelada, né? Que nem a gente faz aqui, não faz? Ah, vamos lá no livro tal, Caminho da Lua, vai no livro tal, pega uma informação ou outra. Aí nós vamos conhecer um pouco de cada obra, sim, né? Vai pegar uma informação útil para aquele estudo, aquele livro, aquele outro, né? Então nós não vamos poder ler tudo, né, nessa reencarnação. Mas quem sabe com o tempo a gente vai poder, né, ler todos, a gente vai voltar a conhecer outros livros, quem sabe. Ou no mundo espiritual a gente pode continuar estudando, lendo também, né? Vai estar as obras tudo lá, quem quiser. Pode pesquisar lá no mundo espiritual também, tem lá as bibliotecas, lá tudo, vai estudar também, né? Fazer leitura. Então, nesses versículos, Jesus diz claramente que devido à imaturidade da humanidade, a sua doutrina não podia ser amplamente revelada naquela época, mas que o Espírito de verdade, ao nos trazer o Consolador, nos ensinaria tudo o que ele não havia dito e relembraria o que for esquecido. Não fica mais claro os versículos? Fica mais claro. Agora, se a gente fosse ler antes da doutrina, ia ficar uma coisa, né? Falando ali quando vier esse Espírito de verdade, mas quem é esse Espírito de verdade, né? E vai nos ensinar toda a verdade. E a verdade o que é? Por isso que eles acham que Cristo vai voltar, então estão esperando. Pois é. E o que é a verdade que ele nos ensina? Toda a verdade? As leis divinas, né? E porquanto não falará dele mesmo, mas dirá tudo o que tem escutado e vos anunciará as coisas por vindouras, o que virá para o futuro. E ele me glorificará, né, o Pai, porque receberá o que está em mim e vou-lo anunciará. Então, no século XIX, o Espírito de verdade veio e restabeleceu os ensinos sem as alegorias das parábolas e de forma direta, né? Nos trouxe ao conhecimento as leis divinas, porque a humanidade havia chegado a um nível de maturidade suficiente para compreender a verdade estabelecida, que anuncia as glórias do porvir, né? Então ali foi anunciado o marco inicial para o futuro, né, de todos nós, né? E ali diz os versos que a gente estudou antes ali, né, que ele vai vir e ficará para sempre conosco, né? Então é glórias do porvir, né, para o futuro. Vejamos o que Kardec diz sobre o Consolador agora. Em a Gênesis, a Gênesis que a gente está estudando na terça, né? No capítulo 17, nos itens 37 a 40. Vamos pegar aqui, eu vou pegar a Gênesis aqui e você lê para nós. Porque essa Gênesis aí... Não dá. Vamos ver se vai fechar. Essa aqui não vai dar para mexer. Pega lá, faz favor, uma daquelas lá. Tem outra ali? Essa Gênesis aqui ele vai usar da edição da FEB. E se eu pegar aquele que a gente tem ali, que é o original, ele tá... É o último lá. É? Não, é esse aí. Não tem aqui, eu acho. Não tem? Ah, não tem. Só tem 4. Não tem mesmo. Não tem. Eu não tô com nenhum aqui agora, só tem um.
puxar. Arte. Aí vamos ficar sem 2 livros para ler um. Isso, garoto. A gente fez uma ginástica aqui agora para pegar um livro aqui que tá embaixo do pedestal. Nada é impossível. O que é para ler aqui? Lá vai lá na Gênesis, vamos ver se vai fechar, porque esse aí a gente sabe que ele é a primeira edição, é diferente desse da FEB aqui. Vamos ver lá no capítulo 17. Capítulo 17, ih, pode ir bem mais para lá pro Tá fim no quase. 7, 17. 5, 15. 16, 17. É, item 37. Cadê você? Você não fez. 32. Muita calma nessa hora. Tá. 37. Vamos ver se vai fechar aqui. Esta Tá, predição fechou. é, sem a menor dúvida, uma das mais importantes sob o ponto de vista religioso, porque constata da maneira menos equívoca que Jesus não disse tudo o que tinha a dizer, porque não teria sido compreendido, mesmo pelos seus apóstolos, pois que era a eles que o Mestre se dirigia. Se Jesus tivesse dado instruções secretas aos apóstolos, eles teriam feito menção delas no Evangelho. Uma vez que ele não disse tudo aos seus apóstolos, seus sucessores não poderiam saber mais do que eles e podem ter se enganado quanto ao sentido das palavras do Senhor ou dado uma falsa interpretação aos seus pensamentos, muitas vezes velados sob a forma de parábolas. Assim, as religiões fundadas sobre o Evangelho não podem dizer que detêm toda a verdade, uma vez que ele, Jesus, reservou para si a complementação posterior de seus ensinamentos. O princípio da imutabilidade das religiões é um protesto contra as próprias palavras do Cristo. Jesus anunciou sob o nome de Consolador, de Espírito de Verdade, aquele que deve ensinar todas as coisas e fazer lembrar o que ele disse, pois seu ensino não estava completo. Além disso, ele prevê que o que disse seria esquecido, seria desvirtuado, uma vez que o Espírito de Verdade devia relembrar tudo e, juntamente com Elias, restabelecer todas as coisas, isto é, segundo o verdadeiro pensamento de Jesus. Daí depois continua ali. Aqui ele fala, tu vê o que? O próprio Kardec aqui ele fala sobre o nome de Consolador e de Espírito de Verdade. Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas, ó, e de lembrar o que ele disser. Então aqui Kardec também está dizendo, né? O Espírito de Verdade, Jesus anunciou, né? Então vamos continuar ali. Vai até o item 40. Tem 38, né? Vai até o 40. Quando esse novo revelador deverá vir? É bem evidente que se na época em que Jesus falava, os homens não estavam em condições de compreender as coisas que lhe restava dizer, não seria em alguns anos que poderiam adquirir as luzes necessárias para consegui-lo. Para a compreensão de certas partes do Evangelho, com exceção dos preceitos morais, seriam necessários conhecimentos que só o progresso das ciências podia dar e que deveriam ser a obra do tempo e de muitas gerações. Se, portanto, um novo Messias tivesse vindo pouco tempo depois do Cristo,
teria encontrado o terreno nas mesmas condições e não teria feito mais do que ele. Ora, desde Cristo até os nossos dias, não se produziu nenhuma grande revelação que haja complementado o Evangelho e elucidado seus trechos obscuros, o que é um indício seguro de que o enviado ainda não havia aparecido. Qual deve ser esse enviado? Dizendo: pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Jesus indica claramente que esse Consolador não é ele mesmo. Do contrário, teria dito: voltarei para completar o que vos tenho ensinado. Depois acrescentou: a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós. Esta proposição não poderia se referir a uma individualidade encarnada, que não pode ficar eternamente conosco, nem ainda menos estar em nós, mas pode muito bem referir-se a uma doutrina que efetivamente, quando é assimilada, pode estar eternamente em nós. O Consolador é, assim, no pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador deve ser o Espírito de verdade. Como ficou demonstrado no capítulo 1, item 30, o Espiritismo apresenta todas as condições do Consolador prometido por Jesus. Não é uma doutrina individual, uma concepção humana. Ninguém pode dizer que é o seu Criador. É o produto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino que é presidido pelo Espírito de verdade. Ele não suprime nada do Evangelho, ele o completa e o elucida. Com o auxílio das novas leis que revela, juntamente com as da ciência, ele faz compreender o que era ininteligível, admitir a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Ele teve seus precursores e seus profetas, que pressentiram a sua vinda. Com o seu poder moralizador, ele prepara o reino do bem sobre a terra. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, espalhou-se por toda a terra, através do cristianismo, mas não converteu todo mundo. O Espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Então aqui fecha com chave de ouro, né? Esse texto belíssimo que a gente vai estudar. Não chegou lá ainda no capítulo 17, né? Nós estamos, acho que no 12, 13, ainda falta um bocado para chegar lá. Mas nós vamos estudar ele, né? Esse texto de novo. É um texto muito belo, né? Por isso que eu digo que a Gênesis é uma obra assim que ela fecha com chave de ouro os ensinamentos de Kardec, né? E ele diz: a doutrina de Moisés incompleta ficou circunscrita ao povo judeu, né? Mas a de Jesus mais completa se espalhou por toda a terra, mediante o cristianismo. Mas não converteu a todos ainda, né? E aí então o Espiritismo, ainda mais completo, que a gente falou bem, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade inteira, né? Então veja o papel da doutrina espírita, não é pouca coisa, né? Então é iluminar as mentes, né? As consciências, né? Então são muito claras as elucidações de Kardec, dispensando comentários, né? Deixou bem claro ali o texto. Acredito que não ficou nenhuma dúvida, né? E ali fecha com chave de ouro. E vejamos a seguir a orientação do Espírito Emmanuel na questão 352 do livro Consolador. Ó, outra obra do Chico pelo Emmanuel, o livro Consolador, na questão 352. Eles fazem uma pergunta para Emmanuel: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? Emmanuel responde:
O Espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Então veja o que é, né? Eles perguntam para o Emmanuel. Então devemos reconhecer o Espiritismo como cristianismo redivivo? Aqui Emmanuel está dizendo com certeza, né? Então, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Então, é realmente nós viver aquilo, né, que o Cristo nos trouxe. Por isso a importância, né? Muitos dizem assim, mas para que estudar a Bíblia, né? Estudar o Velho Testamento, estudar não, mas ali não está toda a base, todos os ensinamentos ali, né? Todas as leis estão ali, né? O que a gente quer melhor, né? Estudar bem aquilo ali, né? Para nós trazer da base. Esta proposta não dá margem a dúvida sobre o ser espiritual, sobre o ser o Espiritismo, sobre o ser o Espiritismo, o cristianismo de volta em sua pureza, para que o Evangelho de Jesus seja definitivamente restabelecido entre os homens. Uma vez entendido que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, perguntamos: qual é o objetivo principal da doutrina espírita? Seu objetivo essencial é o de reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, para cristianizar a humanidade, tendo como norteadoras as obras básicas de Kardec. Então Kardec é a chave, né? E Jesus é a porta. Então, através da doutrina espírita, nós vamos ter a chave de acesso para poder estudar a Bíblia, estudar o Evangelho. Lembra que a gente comentou bem, né? É necessário que a gente entenda sobre reencarnação, senão não vai conseguir entender a Bíblia, né? É necessário que, através da doutrina espírita, a gente estude sobre mediunidade, porque o Velho Testamento está cheio de fenômenos espíritas, né? Está cheio de fenômenos mediúnicos. Os profetas todos eram médiuns. Existe mediunidade pura, né? Depois o Novo Testamento também. Novamente vem os fenômenos de cura, que a gente vai estudar, né, na Gênese de Kardec, né? Então uma série de situações que está tudo lá, né? E a gente vai estudar no Espiritismo para poder entender lá na Bíblia depois, né? Então alguma dúvida, gente? Eu acho que ficou bem claro, né? O que Jesus realmente prometeu, o Consolador, né? Alguma dúvida que o Espírito de verdade não é Jesus, ou não é, né? Mas então fica bem claro para nós, né? A importância da doutrina espírita para todos nós, não? Aqui esse estudo foi para nós entender, para quem não conhece, qual é o objetivo, o que é a doutrina espírita, né? Então a doutrina espírita, primeiramente, é isso. É nós reviver aquele evangelho lá do primitivismo, né, do cristianismo, para trazer para os dias de hoje. As casas espíritas são uma cópia, pelo menos deve ser, né, uma cópia das primeiras comunidades cristãs da época de Jesus, né? Depois que Jesus desencarna ali, então Paulo, ali, os apóstolos, ali, começam a fundar comunidades cristãs, né? Uns dizem igrejas, mas igreja foi um termo inventado pela Igreja Católica Apostólica, né? Então o nome correto deve ser comunidades, né, cristã, assim como aqui. Nós aqui, uma casinha espírita pequena, é uma comunidade franciscana espírita. Mas é uma comunidade. Então tem várias comunidades, né? E aí as casas espíritas, então, é para reviver esse evangelho lá do início, lá das primeiras igrejas cristãs. Aqui é para ser uma cópia de como era lá no tempo de Jesus. Tinha os estudos, tinha as palestras, tinha os passes também, tinha tudo que tem aqui, tinha lá nas primeiras igrejas lá, né? Gente, então o nosso tempo está estourado, tá? Acho que ficou bem claro tudo, né? Nós vamos, depois do próximo encontro, a gente conseguiu concluir ele, então, aos 45 minutos do segundo tempo. Foi ali. Às vezes é muito longo, então a gente faz em outra parte, né?
O próximo tema fica o convite para todos, a importância de Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. Então a gente estudou Jesus, né? Um pouco de Jesus, trazendo ali através do João Evangelista também, né? Mostrando o Consolador. E no próximo estudo nós vamos trazer então já a importância de Kardec, né? Para a doutrina espírita. E agora até saiu o filme de Kardec, né? E ficou um convite, né? Já assistem o filme, agora próxima quinta já tem um estudo aqui também sobre Kardec também, né? Dá para trazer até uns comentários do filme também, né? Então, gente, vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Vamos então fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo ou você mesma em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Avalie-se de forma autêntica, evitando o auto-engano. Do conteúdo estudado, o que você entendeu que se aplica em sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você sente a importância da doutrina espírita em sua vida? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre o significado do Espiritismo como consolador prometido por Jesus e a importância dele para trazer de volta a mensagem do Cristo, pura e cristalina para toda a humanidade. Como você sente essa importância? Como você sente a doutrina espírita em sua vida? Que importância ela tem para você? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo pleno conhecimento e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade. Veja sua realidade imortal, sentindo-a profundamente dentro de você. Então, Senhor, vamos somente agradecer por mais essa noite e por aqui, Senhor, nos colocarmos apenas com humildes instrumentos de facilitar esses conteúdos, trazidos por Jesus, facilitados por Kardec, através da doutrina espírita, e que possamos então mergulhar nessas profundidades dos ensinamentos da doutrina espírita, revivendo o cristianismo redivivo do passado, fazendo com que desta vez a gente possa fazer sentido em nossas vidas, se tornando uma pessoa mais virtuosa, com menos vícios, desta vez não deturpando os ensinamentos de Jesus, ao qual tanto tempo deturpamos, tanto tempo de guerras, de destruições, dos ensinamentos de Jesus para nossas vidas, e que hoje somos convidados a construir essa doutrina cristã novamente, na sua pureza, lá do início que Jesus nos trouxe, para que possamos então nos tornar pessoas melhores, felizes, ao qual o Pai, Deus, deseja de todos nós a felicidade verdadeira, através das virtudes exemplificadas pelo Mestre, para que possamos praticar e viver em nossas vidas, sentindo nos nossos corações e cumprindo as leis do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais este encontro, e que assim seja. Agradecemos a todos pelas participações. Tenham todos uma boa noite, sintam-se todos abraçados, quem estava aí conosco, e até então os próximos encontros.